por onde a gente passa, a gente percebe que há muitas pessoas preocupadas com a vida espiritual, querendo algo mais, né, crescer espiritualmente, e isso acaba nos fortalecendo também. Muitas pessoas perguntam se a gente cobra, né, para fazer esse trabalho. Na verdade, eu costumo brincar, é claro, né, as igrejas que nos convidam custeiam a viagem, as despesas, porque também a gente não tem condição, né, de custear despesas para todas as igrejas que a gente vai, mas a gente sempre fala o seguinte: a gente não cobra nada, porque o valor disso já foi pago há 2000 anos atrás, já está pago. A gente não, igreja nenhuma tem dinheiro para pagar, nem nós, por isso que Cristo precisou fazer isso. Então agradecemos aos irmãos, e a gente sai daqui fortalecido, porque o pagamento para nós, o nosso salário por esse trabalho que a gente faz, é receber um e-mail depois de alguém, ou um WhatsApp, dizendo assim: olha, a mensagem fez diferença para mim, e tomei decisões, minha vida está tomando um novo rumo. Porque muitas vezes quando a gente fala de música, a gente se preocupa muito com a igreja, e realmente devemos nos preocupar, mas temos que lembrar que devemos nos preocupar com a música que a gente ouve em casa, sim ou não? Isso também é importante. O que a gente está ouvindo em casa? Por quê? Porque muitas vezes o desejo por determinado estilo de música na igreja é fruto daquilo que a gente consome no dia a dia, no nosso lar. E dependendo do que a gente consome no lar, é natural que a gente exija isso aqui, exija entre aspas, né? Que a gente deseje isso na igreja também. Então temos que rever realmente algumas coisas, e para que possamos oferecer a Deus o melhor louvor, a melhor adoração, de acordo com a vontade dele. E eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia comigo, na epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, e o verso 9. Eu convido os irmãos a curvarem a fronte mais uma vez, para a gente pedir que o Espírito Santo nos ajude nesse estudo. Vamos orar. Querido bom Pai que está nos céus, louvamos o Teu santo nome pela oportunidade que tivemos de estar aqui neste final de semana com esses irmãos, com os quais nós desejamos viver por toda a eternidade. Que o Senhor nos mantenha firmes neste caminho, Senhor. Que ninguém aqui venha desistir tão perto do lar. Ainda temos lutas e provas a enfrentar, provas ainda bastante severas que virão no futuro não muito distante, mas temos a Cristo à nossa frente, ao nosso lado, nos guiando. Por isso eu te peço, não permita que nenhum de nós venha desistir, faltando tão pouco tempo para Jesus voltar. E aqueles que porventura se afastaram dos teus caminhos, não nos compete julgar o que aconteceu, mas clamamos a Ti que os teus anjos vão buscar essas pessoas. Traga de volta, porque eu sei, Senhor, que muitos aqui, como eu, têm entes queridos afastados do Teu caminho. Por isso eu te peço, traga essas pessoas de volta, enquanto ainda há tempo. Nós pedimos que o Senhor ilumine nossa mente agora, ao estudarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. O que quer dizer santo? Separado para um propósito, não é? Santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês concordam comigo que nós somos um povo separado? E um povo separado, ele pode ser igual aos outros? Ou ele tem que ser distinto? Como eu falei nesse final de semana, e vou repetir ainda algumas vezes, ser igual aos outros não faz o quê? Diferença. E Deus nos chamou para fazermos a diferença. Somos a geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, separada por Deus para um propósito especial. Ontem à tarde eu mostrei para vocês as palavras de um famoso roqueiro americano chamado Marilyn Manson, e ele dizia que toda geração precisa ter alguém corajoso que tente colocar fim ao cristianismo. E ele diz: até agora a gente não conseguiu fazer isso, mas talvez por meio da música a gente consiga. Lembra do que ele falou? Olha a profundidade dessas palavras. Ontem eu comecei essa argumentação e eu acabei desfocando e não terminei, porque eu disse assim, que existem duas formas de você destruir o cristianismo. Lembra que eu falei? Primeira forma, perseguição e morte. Satanás fez isso. Deu certo? Não conseguiu destruir.
A outra forma é se você conseguir diluir a identidade do cristianismo entre todas as outras religiões. Porque se o cristianismo começa a se parecer muito com todos os outros, você consegue destruí-lo, sim ou não? Porque ele desaparece. Desaparece. Então, Marilyn Manson falou algo muito significativo. Por meio da música, a gente pode destruir o cristianismo, desde que a gente faça os cristãos praticarem a mesma música do mundo, logo, eles se parecerão tanto com o mundo, que parecerá que cristianismo não existe mais. Porque se diluiu. Se diluiu. Então, diante disso, a mensagem dessa noite é de suma importância, e eu pergunto a vocês, existe poder na diferença? Sim ou não? Porque hoje muitas pessoas estão pregando aí, não, a gente tem que tentar ser o mais parecido possível, né, com as pessoas, para quebrar preconceitos. Então a gente não deve enfatizar muito as coisas que nos são diferenciais, né? Não fala muito de sábado, não, porque cria preconceitos com os católicos, com os evangélicos. Não fala muito esses detalhes diferenciais, não, porque pode acabar afugentando as pessoas. Vamos fazer o seguinte, então, tira essa faixa da igreja, esse negócio de igreja adventista, coloca um nome qualquer aí, para as pessoas se sentirem mais à vontade de estar conosco. Veja, irmãos, os métodos que usamos para atrair as pessoas têm que ser os métodos de Deus, não os nossos. Deus sabe. E eu sempre proponho uma reflexão às pessoas, como matemático fazendo um cálculo simples. Nós temos tantos métodos que usamos hoje, mas tanta coisa, tanta criatividade, temos ou não temos? Somos muito criativos, mas a gente percebe que nunca existiu uma fase da igreja adventista com igrejas tão vazias. Ou seja, pensando de forma simples, racional e matemática, eu percebo que muitos dos métodos não estão dando o quê? Resultado. Então precisamos rever alguns métodos. E aí eu pergunto, será que faz sentido ser diferente? Sabe, aquele, como se diz aí, o diferentão de todo mundo, né? Vamos perguntar para Deus hoje se faz diferença. E eu já usei uma imagem aqui, exatamente para provocar a reflexão a nós. Porque ali eu usei uma fotografia de um show de rock e uma fotografia de um show gospel. Onde é que está a diferença? Não tem. Não tem diferença. E nós vamos tratar um pouco a respeito desse assunto. Bom, eu vou apresentar para vocês 3 maneiras de pensar. O pensamento humano, o pensamento da igreja adventista oficialmente, tá? E o pensamento de Deus. Já vou adiantando a vocês que o pensamento oficial da igreja é igualzinho o pensamento de quem? De Deus, ok? Como eu falei para vocês ontem, pensamento oficial, posição oficial da igreja é o que está nos documentos, não é o que uma pessoa qualquer fala por aí, não. Que pensamento que nós vamos abordar aqui? Bom, se eu quero alcançar uma pessoa com a mensagem de salvação, eu tenho que usar uma linguagem que a pessoa possa entender. Então vamos supor que a gente vai fazer um trabalho evangelístico aqui em Campo Grande, e nós vamos pregar o evangelho em espanhol. Vai dar muito certo? Vamos pregar em italiano, quem sabe em mandarim. Vai dar certo? Não, porque é uma linguagem que as pessoas aqui em geral não entendem. Então, para que a mensagem seja compreendida, você tem que falar a linguagem da pessoa, certo? Está correto isso ou não está? Corretíssimo. Trazendo para o campo da música, o pensamento humano é esse daqui. Se eu quero alcançar com a mensagem de salvação uma pessoa que gosta de rock, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o rock, coloco uma letra bíblica ali, então eu apresento aquilo para atrair a pessoa que gosta de rock. Aí eu pergunto, tem lógica nesse pensamento? Tem lógica? Lógica tem. Por quê? Se você quer fisgar um peixe, você tem que usar que isca? A isca que ele gosta, a isca que atrai. Então veja, tem lógica. A questão é, a lógica humana é sempre a lógica de Deus? Não. E a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é o que para o homem? Muitas vezes é loucura para o homem. Então lógica tem, mas é a vontade e o método de Deus? Aliás, isso realmente funciona? Vamos nos colocar agora no lugar de Deus, no bom sentido, tá? Nós vamos
entrar então na mente de Deus agora, e vamos ver se você e eu fôssemos Deus, se a gente aceitaria. Entenderam qual é a dinâmica? Então, se eu fosse Deus, eu aceitaria esse método? Vamos pensar no seguinte. Imagine um casal que está prestes a se casar, e então o noivo compra ali um par de alianças e leva para a noiva ver aquela aliança bonita. A noiva então pega a aliança dela e olha, que aliança bonita, e pega a aliança do noivo, e mais bonita ainda, que é maior do que a minha. E o que tem dentro da aliança, geralmente? Escrito o nome do cônjuge, né? Do noivo, do futuro cônjuge. A minha não tem, porque a minha aliança original está no fundo do mar, em algum lugar, lá em Guarapari, pastor. Essa aliança aqui foi bem baratinha, essa aqui foi feita de moeda derretida. Fica a dica aí, o pessoal que quer casar, tá? É caro, casar é caro, viu? Então, ali tem o nome do seu companheiro, do seu noivo, da sua noiva. Mas quando a noiva pega a aliança do noivo dela e dá uma olhadinha, que aliança bonita e tal, e quando ela olha dentro da aliança, está escrito o nome de outra mulher. Pergunto para as mulheres aqui presentes, você aceitaria essa aliança assim mesmo? Sim ou não? Olha só, ela dá uma olhada naquilo, vê o nome de outra mulher e fala assim, vem cá, o que é isso aqui? Quem que é essa mulher aqui que está com o nome aqui? O noivo então explica, olha, essa moça, eu fui noivo dela anteriormente, mas não deu certo. Por uma questão de economia, então eu guardei aquela aliança, porque o negócio está caro, e agora eu estou oferecendo a você, mas olha só, é só uma argola de metal, o que importa é o meu coração. Irmãos, eu tenho uma aliança aqui no meu dedo, isso aqui me faz mais fiel à minha esposa? Não. Eu posso ser fiel à minha esposa sem usar aliança? Claro. Agora, eu posso trair a minha esposa com a aliança no dedo? Isso aqui não faz diferença. Isso aqui, na nossa cultura, é um imperativo da nossa cultura para dizer que eu sou um homem que casado. Porque um homem que é casado, que anda sem, ele corre alguns riscos. Sim ou não? Porque as meninas olham e na inocência delas, elas vão pensar o quê? É solteiro e vai se aproximar. E elas estão erradas em fazer isso? Não, porque a nossa cultura diz que isso aqui é casado. Sem isso aqui, é solteiro. Certo? Então ele diz, o que importa é o meu coração, mas essa argola aqui não faz nenhuma diferença. Ela diz assim, não quero. Está escrito o nome de outra mulher. Eu acho que nenhuma mulher aqui aceitaria, acho que nem homem aceitaria a aliança da sua esposa com o nome de outro homem. Mas enfim. O que esse noivo faz? Ele vai até um ourives. E o que ele faz lá no ourives? Ele pede para apagar o nome da ex e coloca o nome da atual. Então ele volta com aquela aliança agora alterada e fala com ela, olha, aqui está, o problema foi resolvido. O nome da minha ex foi apagado, agora está o seu nome, está tudo certo. Eu pergunto, meninas aqui, vocês aceitariam agora a aliança? Numa boa? Agora com o seu nome? Vocês são exigentes, hein? E ele fala com a noiva, ó, aqui está a aliança, e ela faz a seguinte pergunta para ele. Aliás, qual é a pergunta que ela faz? É a mesma? É a mesma aliança? Ele diz, sim, é a mesma aliança, mas você falou que o problema era o nome de outra mulher que estava escrito aqui, eu apaguei o nome e escrevi o seu, qual que é o problema? Então, finalmente, a noiva diz o seguinte, são 3 problemas que você não entendeu. Primeira coisa, pode ter o nome que for aí, pode estar o meu nome escrito aí, essa aliança não foi feita para mim, foi feita para outra. Segundo ponto, você disse para mim que isso é só uma argola de metal, o que importa é o seu coração. Não. Por trás dessa argola de metal tem toda uma história de vida. Não é só uma argolinha de metal, não. E o terceiro ponto, que esse é o mais grave, ela diz, essa aliança, mesmo com o meu nome escrito nela, vai fazer você lembrar constantemente da sua ex. Quem aceitaria essa aliança? Ninguém aceitaria. Mas você percebe que é exatamente o que muitos de nós fazemos com Deus? Vamos trazer para a música agora? Pense no seguinte. Imagina que eu tinha uma aliança, um relacionamento com o diabo.
com quem eu promovia tudo que é contra Deus. Então era rock, era pagode, funk, samba, new age e etc. Mas vamos pegar o rock como um carro-chefe, né? Que é um fenômeno mundial, como nós vimos ontem. Então eu promovia por meio do rock and roll várias coisas que são contra Deus. E ontem à tarde nós vimos que a essência do problema do rock é o quê? O próprio som. Não precisa de letra. O próprio som já é um grande problema para a nossa mente, o nosso corpo, inclusive. Então eu tinha aquela aliança com Satanás chamada rock and roll, e eu então decido terminar esse relacionamento com Satanás. E agora eu vou começar um novo relacionamento. Com quem? Com Cristo. E aí o que eu trago para Cristo? A velha aliança. Senhor, eu vou oferecer isso aqui para o Senhor, como louvor e adoração. Cristo diz assim: eu não posso aceitar. Mas por que não, Senhor? Ele diz, porque aí nesta aliança está escrito violência, sexualidade, uso de drogas e etc, etc. Não posso aceitar, filho. Aí tem o nome de outro. E então, aquela pessoa vai até um ourives musical e faz o que com aquela música? O que ele troca na música? A letra. Então ele traz para Deus e oferece a Deus: Senhor, aqui está a aliança. Aliás, antes ele questiona assim: Senhor, mas por que o Senhor não pode aceitar? É só uma música, o que importa é o meu coração. Já ouviu isso? E realmente, pastor, quando a gente fala o que importa é o meu coração, essa frase é verdadeira. O que Deus olha é o coração. Só que quando a gente fala essa frase, a gente fala com certo conforto. Mas quando você diz o que importa para Deus é o coração, a gente tem que tremer, porque significa que Deus conhece o íntimo do nosso coração, das nossas intenções. Então ele diz: Senhor, aqui está a aliança de novo. E Cristo pergunta o que para ele? Pergunta entre aspas, né? Cristo sabe tudo. É a mesma música? Sim, Senhor, mas agora eu mudei a letra. Agora está Evangelho, Cristo, Espírito Santo, etc. Pronto, resolvi o problema. E Cristo diz: filho, eu não posso aceitar. Por que não, Senhor? E então Cristo dá a mesma resposta que aquela noiva. Por 3 motivos. Primeiro, não importa a letra da música. Ela não foi feita para mim. E ontem nós vimos o que a academia, o que a ciência fala a respeito dessa estrutura chamada rock and roll. Foi desenvolvida no laboratório do diabo para a destruição do ser humano. Estamos falando inclusive de fisiologia humana. Segundo ponto, filho. Não é só uma música, como você diz. Por trás dessa música tem toda uma história de vida. E a terceira coisa, filho. Essa música, por mais que tenha uma letra que fale de mim, vai fazer você lembrar constantemente de quem? Do seu ex, da sua velha vida. Irmãos, nós não aceitamos esse tipo de aliança, mas empurramos para que Deus aceite. Já percebeu? Ele não pode aceitar isso. E deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas eu já conheci jovens viciados em rock and roll, e eu estou falando de Iron Maiden, Sepultura e etc. Jovens que nasceram na igreja. E eu perguntei: como é que você foi se viciar nessas porcaiadas aí? Sabe qual foi a resposta? Ouvindo rock da igreja. E vocês viram ontem que acontecem reações químicas, fisiológicas, e isso gera uma necessidade crescente de algo cada vez mais intenso. E então esses meninos e meninas, não satisfeitos com o rock religioso, eles passam a ouvir o rock comum. Cristo não pode aceitar esse tipo de aliança, porque nós somos a nação santa, separada. Significa que a nossa música, irmãos, como adventistas, não pode nem parecer com a música do mundo. Nem parecer com a música do mundo. E em muitos casos, a nossa música não está parecendo, ela está idêntica. Idêntica. Se você tirar a letra, você não sabe o que está tratando ali. Sem contar alguns aspectos que eu não vou ter tempo de tratar com vocês, mas no livro eu trabalho cada um desses itens. Por exemplo, música romântica demais no nosso meio.
em que você ouve a letra da música, você não sabe se o cantor está cantando para Deus ou para o namorado ou para a namorada. Sabe por que tem acontecido muito isso no meio religioso? A intenção de muitos, não de todos, né? Mas a intenção de muitos é atingir dois mercados ao mesmo tempo. Então você faz uma música com letra dúbia, e aquela pessoa que é religiosa vai imaginar Cristo e tal. A pessoa que não é, vai imaginar o namorado, o marido, a esposa, e está tudo bem. Então eles vendem em dois mercados ao mesmo tempo. Cuidado com essas letras dúbias, românticas, e principalmente, que tratam Deus como você. Deus não é você. Você é um pronome de tratamento comum para a gente tratar uns aos outros. Não se usa você quando nos referimos ao Deus Todo-Poderoso. Cuidado com isso, nossa música não pode parecer com a música do mundo. Nossa música tem que ser diferente, ser reconhecida por isso. Eu pergunto a vocês, mudar a letra da música muda o efeito dela? Muda? Não, nada, zero, nem um pouco. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Alguém conhece o Christian Burdal? Eu recomendo para vocês a série O Dilema da Distração, que ele faz. São 11 vídeos fantásticos. Fantásticos. O Dilema da Distração. Uma série de 11 vídeos. Eu vou mostrar um trechinho para vocês, em que ele toca a música Quão Grande És Tu. A letra da música permanece a mesma. O que vai mudar é a estrutura musical por trás, ok? Para ver se a letra faz diferença quando a gente muda a estrutura. Preste atenção nessa dinâmica aqui que ele criou. Olha que interessante. Because the argument is, only the lyrics matter. Worshipful? Appropriate? Yeah. We're thinking about God. Let's change it. Take me home. Are we worshiping? Joy shall fill my heart. Has the music pulled you from God already? And I shall It has. humble adoration. This is a hymn. And there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God. Sorry. Isn't that what it makes you want to do, though? Maybe not that silly. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Love ballad. Yeah. How great thou art. How great How about this one? Is your heart going fast? Don't ever let anyone tell you it's only the lyrics that matter.
E aí, irmãos, fez sentido? Você viu que a letra não mudou. O que mudou? A estrutura musical por trás. Fez diferença? Alguém sentiu o coração dando uma acelerada? Olha só que interessante esse livro aqui. Dr. Simon Frith, lá de Oxford, ele escreveu o seguinte: a maioria dos discos faz o seu impacto musicalmente, em vez de por palavras. As palavras, se forem percebidas, penetram depois da música ter deixado a sua marca. A própria música sem letra já traz uma mensagem. Tanto que, por exemplo, muitos jovens gostam de ouvir música internacional. E eles gostam de determinados estilos. Eles sabem o que a letra está dizendo? Muitas vezes não. Mas a própria música carrega uma mensagem em si que agrada a alguns, não agrada a outros, mas a música já é a mensagem. Revista Time, isso aqui da década de 60, se eu não me engano, olha só, década de 60. A revista Time trouxe um artigo intitulado, artigo de capa, Deus está morto? E olha o que comenta ali o artigo. Os artistas da música cristã contemporânea são idênticos aos artistas populares, exceto pela letra. Vocês concordam que muita música cristã hoje, se você tirar a letra, não dá para saber que é música cristã? Não são parecidas, são idênticas. Não apenas a música cristã, em muitos casos, mas também o comportamento de muitos músicos cristãos, que se vestem igual às pessoas do mundo, que se comportam como as pessoas dos shows mundanos. Então há momentos que pessoas entram para cantar em programações que deveriam ser religiosas, solenes, e essas pessoas cantam, e o povo grita, e o povo berra. Ah, mas eu não tenho culpa, é o povo que está berrando. Pois bem, é o momento do músico cristão fazer o quê? Gente, estamos aqui para cultuar a Deus. Não batam palmas, não gritem, nós não somos ídolos. Somos servos do Senhor. Mas muitos músicos não fazem isso. Eles recebem de bom grado essa adoração. Nós não podemos nem parecer com as coisas do mundo. Olha só o que mais é dito aqui. Manual da Igreja é o nosso documento mais importante. Como eu disse nesse final de semana, nós vivenciamos uma inversão de valores tão grande hoje, que quando você defende as normas do manual, você é considerado inimigo da igreja, causador de divisões. Mas espera aí, quem causa divisão é quem defende as normas e regulamentos oficiais ou quem se rebela contra eles? Entendem? E o que o manual da igreja fala a respeito disso? Olha só que informação direta e simples. Música secular ou de natureza duvidosa nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Quando deve ser introduzido? Quando? Nunca, nunca. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, do rock, ou formas híbridas, ou seja, misturadas, relacionadas, serão evitadas. Então me responda uma coisa com toda sinceridade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia oficialmente aceita o rock? Não. Não apenas o rock essencialmente, mas qualquer música que tenha a natureza disso. Ontem nós falamos à tarde para vocês sobre a estrutura do rock, não foi? Então qualquer música que tenha aquela estrutura, batida sincopada, repetitiva, polirrítmica, com volume destacado e etc., a igreja oficialmente não aceita. Não aceita. Então muitos me perguntam, diretores de música principalmente, irmão, mandaram uma música assim para a gente usar aqui na semana do Calvário, na semana de oração, etc. O que eu faço? Eu digo, olha, você leva a comissão e diz, olha, eu sugiro que a gente siga o regulamento da igreja. Você abre o manual, diz, ó, está aqui. A minha sugestão como diretor de música é que a gente respeite o regulamento da igreja. Pronto, simples assim. E se mesmo assim a comissão se reúne e decide colocar, não, vamos colocar, você já fez seu trabalho. Pronto. Um dia um diretor de música me perguntou, se certas músicas forem tocadas ali e tal, Deus vai cobrar de mim como diretor? E aí, vai cobrar ou não vai? Irmãos, vai cobrar. Mas nós temos que entender uma coisa.
A igreja é democrática, sim ou não? Nós temos comissão para tomar votos, sim ou não? Eu costumo dizer o seguinte: se uma música foi tocada por decisão da comissão da igreja, Deus vai cobrar de você se você se omitiu na reunião, se você não disse nada. Mas se você se posicionou, mostrou os fundamentos, e mesmo assim a liderança decidiu, votou, vamos tocar e ponto, Deus vai cobrar de você? Não. O que está faltando para nós? É diálogo, é mostrar os fundamentos e levar a igreja de volta a respeitar a autoridade do manual. Porque, irmão, se a gente não respeita isso, quem somos nós para cobrar de um jovem que está desrespeitando outras coisas? Entendem como é que o inimigo trabalha? Então temos que respeitar os regulamentos da igreja. Rock, jazz, formas híbridas, parecidas, relacionadas com isso, a igreja não autoriza. Ah, Leandro, mas certas músicas são produzidas por órgãos e instituições da igreja. Ok, eu fico com o manual, que é o documento mais importante, votado por uma assembleia constituída por delegados do mundo inteiro numa associação geral. E a irmã White escreveu que quando votos são tomados na associação geral por uma comissão representativa, isso é a voz de quem? A voz de Deus. Então, se alguém numa instância inferior toma uma decisão contrária, eu fico com essa. Nós precisamos voltar a respeitar a autoridade da igreja. Irmãos, hoje, quem tem mais autoridade, um pastor ou um músico? Quem tem mais autoridade? Que fala e as pessoas escutam? O músico. O músico. Se você tomar um pastor e ele diz algo, olha, o caminho é esse aqui, isso é o correto. Mas um músico famoso diz que não é isso, quem que o povo escuta? Um dia me mandaram um vídeo de uma cena de um evento aí grande. Nesse evento tinha um músico aqui na frente com um violãozinho, cantando, acho que foi mais de 1 hora de música. E o povo gritava, a turma lá, os jovens gritavam, assobiava, aquela loucura, batiam palma no intervalo de uma música e outra. Então, quando ele terminou aquela sessão musical, que parecia que não ia acabar nunca mais, o pastor foi à frente e disse assim: jovens, não gritem, não batam palmas, não assobiem, a gente não está aqui num show. Aqui é um culto para Deus, para louvor a Deus, não façam isso, contenham-se. Preste atenção na música, nas palavras, reflitam nas palavras, não façam essa gozarra. Ele então desceu, sentou, o músico voltou para continuar a cantoria. E antes de começar a cantar ou continuar, ele disse assim: olha só, a gente vai para estádio de futebol, a gente não sei quem, né? A gente vai para o estádio de futebol, a gente grita pelo nosso time, a gente grita para comemorar isso. Por que a gente não pode gritar para Deus e comemorar isso aí? Bate palma mesmo, pode gritar mesmo. E quer saber? Ele olhou para o pastor: se não quiser me convidar de novo, não me convida. E ele começou a cantar. Sabe o que o povo fez? Começou a gritar, assobiar, bateu palma do mesmo jeito, como se o pastor não existisse. Quem tem mais autoridade hoje na igreja? É o músico. Então nós precisamos resgatar a autoridade da igreja, irmãos. Na minha infância, eu era um adolescente difícil, tá? Dei trabalho, pastor. Mas eu estava ali com os coleguinhas batendo papo na igreja, fazendo baguncinha ali. Quando o diácono chegava perto e olhava, o que a gente fazia? A hora. A gente respeitava a autoridade da igreja. Hoje, ai do diácono que chamar a atenção de uma criança, porque os pais dela vão em cima do diácono. Sim ou não? Estou falando no geral, tá? Não estou falando de vocês aqui. Então veja, precisamos resgatar isso, a autoridade da igreja. Porque desde que a música rock entrou na igreja, o resultado foi o mesmo da música rock de fora: rebelião contra a autoridade. Já ouviram falar de Woodstock? A música rock é uma música de rebelião. A partir do momento que ela entra na igreja, os resultados foram os mesmos lá de fora: rebelião contra a autoridade da igreja, rebelião contra o manual da igreja. Vamos resgatar isso. Qual é a opinião do pastor Ted Wilson, nosso presidente mundial? Querem saber? No primeiro discurso que ele fez, o seu primeiro sermão,
em 2011, quando ele foi eleito presidente mundial pela primeira vez, ele disse as seguintes palavras. Aliás, qual é a palavra de ordem do ministério do pastor Ted Wilson? Reavivamento e reforma, desde o primeiro dia. Sim ou não? Essa é a palavra de ordem, essa é a palavra que rege o ministério dele à frente da Associação Geral. Olha o que ele falou sobre isso. Não quero ofender a ninguém, e esta é minha opinião pessoal, mas se a música soa como pertencendo a um concerto de rock ou uma boate, então que fique no concerto de rock ou na boate. Se é uma música que parece rock, então deixa no concerto de rock. Não traga para dentro da igreja, e não importa a letra. O que importa é a música. Qual o pensamento de Deus em relação a isso? A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. A meu povo ensinarão, Deus disse. E eu pergunto, quem vai ensinar? Deus está falando de quem? Quem vai ensinar o povo a discernir o que é santo e o que é profano? Quem? Os líderes. Os líderes da igreja foram colocados aqui para instruir a igreja. Preste atenção, líderes aqui presentes. Vocês não foram colocados nessa posição para serem promotores de eventos. Não estou dizendo que não devam promover eventos, porque faz parte da dinâmica da nossa igreja. Ter treinamentos, ter eventos, ter congressos, isso faz parte. Mas a principal missão e função de um líder de departamento é instruir a igreja no que diz respeito à sua área, é instruir a igreja no que diz respeito ao seu grupo. Vou dar só um exemplo. Eu não sei quem são os líderes aqui, tá? Só a irmã aqui que é diretora de música. Vamos pensar no Ministério da Família. As nossas famílias estão se divorciando. Sim ou não? Aos montes. O papel do Ministério da Família não é apenas ficar promovendo encontros, é trabalhar ativamente para impedir que isso continue. É instruir as famílias, é visitar as famílias, é conversar com os casais, é ajudar discretamente a resolver esses problemas. Um diretor de jovens não está aqui para promover eventos para os jovens, porque é só para os jovens. Para a igreja o jovem não vem, mas para os eventos eles vão. O diretor de jovens está aqui para instruir esses jovens e prepará-los para morrer pelo Evangelho. Porque, irmãos, cantar, pular, bater palma, não prepara ninguém para a crise que está chegando, que a Bíblia diz que é um tempo qual nunca houve na história da humanidade. Isso não prepara os jovens para o que vem por aí. O que esses jovens precisam é de joelhos calejados, é de Bíblias desgastadas, sabe, de tanto examinar. Show, entretenimento, não prepara ninguém para a crise final. Entendem qual é o papel de líder? E nós precisamos resgatar isso e orientar a igreja. A meu povo ensinarão, ensine a igreja a diferenciar o que é santo e profano. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Aliás, quando eu vejo esse texto bíblico, eu me lembro de Little Richard. Lembra que a gente falou dele ontem? 8º maior artista da música de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stones. Um ex-adventista, o arquiteto, um dos construtores, desenvolvedores da estrutura chamada rock and roll. Olha o que ele diz a respeito disso. Rock and roll não glorifica a Deus. Você não pode beber do copo de Deus e do copo do diabo ao mesmo tempo. Isso é tão claro, até a ciência está preocupada com isso. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Deus requer hoje de seu povo o quê? O quê? Uma diferença de que tipo? Enorme do mundo, como exigia de Israel antigamente. Qual é o método de Deus? O mais diferente possível. E muitas vezes nosso método é qual? O mais parecido possível. Qual método é mais eficaz? O nosso ou de Deus? Quem é mais sábio aqui? Então precisamos seguir os métodos de Deus. É sendo diferentes que a gente vai fazer é que raciocínio simples.
A associação com as coisas do mundo no setor musical. Ellen White foi bem direta e específica, é considerado inofensivo por alguns observadores do sábado, mas é assim que Satanás tem ganho controle de almas. Como? Pela associação com o mundo na área de música. O meu povo perece porque lhe falta o quê? O conhecimento. O conhecimento foi dado. Nós precisamos buscar isso, porque a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. Vamos ser sinceros? Muitos dos nossos métodos inovadores e criativos para atrair as pessoas de fora estão atraindo? Estão atraindo? Ah, Leandro, mas olha quantos batismos em tal e tal lugar. Eu pergunto, quantos ainda estão na igreja 6 meses depois? Será que está funcionando? Só existe um método que funciona. É o método de Deus. Porque, na verdade, não é o método que atrai pessoas. Quem é? O Espírito Santo. E ele trabalha de acordo com o que nós fazemos, seguindo a sua orientação. E não a nossa vontade, e muito menos a vontade das outras pessoas. Se alguém, isso aqui é muito forte, se alguém sentir o desejo de imitar as modas do mundo e não controlá-lo de imediato, Deus prontamente deixará de reconhecê-lo como filho. Então, trazendo para a área de música, se eu, enquanto músico adventista, sentir o desejo de copiar as modas musicais do mundo e não controlar esse desejo, Deus vai deixar de me reconhecer como seu filho. Isso é extremamente sério. Eu recebi esse e-mail aqui em julho de 2019, de uma pessoa de São Paulo, e veja o que essa pessoa escreveu para mim. Fui por muitos anos DJ de salões de bailes e casas noturnas. Quando me batizei, o pastor me informou que o estilo de música que eu tocava e que gostava, e que ainda mexe comigo, não agrada a Deus. Porém, de uns anos para cá, tenho visto algo que me deixou em dúvida e me perguntei, será que Deus mudou de ideia quanto ao que Ele gosta? Peraí, há 20, 30 anos atrás, Deus não se agradava desses estilos de música. Ele passou a gostar agora? A Bíblia me ensina que Deus não muda. Deus não muda. Nesse contexto, então, está a música gospel. Eu falei um negócio ontem, e teve um pessoal que ficou meio com a orelha em pé, assim, os cabelos arrepiados, porque eu disse assim, música gospel, e eu falei do contexto aqui brasileiro, né? Porque a música gospel original, o gospel vem de Godspell, significa Deus fala, é evangelho, uma tradução normal, música evangélica. O gospel original, que veio dos Estados Unidos, é um outro contexto, ok? Mas aqui, o gospel brasileiro, eu disse que não é música cristã, nunca foi música cristã. E aí eu fui procurar o conceito do gospel em algum lugar isento, né? Não religioso, e eu procurei ali num dicionáriozinho da Rede Record, de televisão, do site deles, o que é música gospel. Mas peraí, Leandro, você falou que não queria procurar num lugar religioso, né, para ser uma coisa isenta. A Rede Record é uma emissora religiosa? Sim ou não? Deixa eu dar uma dica para vocês. Quando a Rede Record, abrindo parênteses rápido, quando a Rede Record veiculou a primeira novela bíblica, chamada Rei Davi, os membros da igreja ficaram indignados em saber que a novela Rei Davi foi patrocinada pela cervejaria Itaipava. E existe uma razão, depois a gente pode falar sobre isso. Os membros da Igreja Universal não gostaram daquilo e questionaram a igreja. Por que uma minissérie bíblica e cristã foi financiada por uma cervejaria? Estranho. Renato Cardoso, genro do bispo Edir Macedo, ele respondeu a essa pergunta numa entrevista dada à revista Veja em 2012. Sabe qual foi a resposta dele? Preste atenção nisso. Vocês têm que entender que o sinal de TV é pago. Para você ter um canal na TV, você paga caro. E ele disse assim, estas palavras: a Rede Record de televisão não é uma emissora religiosa, bem como a minissérie Rei Davi não é cristã. Ah, mas é bíblico. Não, não é. Os autores dizem que não é bíblico.
Como é fácil enganar um cristão. Então fui buscar na Rede Record a definição do que é gospel. Sabe por quê? Tinha uma coisa que me chamava a atenção. A Rede Globo é uma emissora cristã? Sim ou não? Vocês têm convicção que a Rede Globo é uma rede que promove tudo que é contra Cristo? Sim ou não? Então posso ir para casa tranquilo sabendo que ninguém liga na Globo em casa aqui? Posso ir para casa tranquilo? Não? Puxa. Mas eu vou para casa tranquilo, porque para Deus não importa o que a gente fez até aqui, importa daqui para frente. Então daqui para frente vocês vão desligar esse negócio. Cuidado com isso. Combinado? Então veja, uma coisa me chamou a atenção. Se é uma emissora tão diabólica como é a Rede Globo de televisão, que debocha de Deus o tempo inteiro, que produz a Globo Filmes, filmes que debocham de Cristo o tempo inteiro, por que a Rede Globo escancarou as portas para o festival de música gospel chamado Festival Promessas? Que todo ano passava na Rede Globo, em horário nobre. Por quê? Hã? Porque a música gospel não é cristã. Querem ver a definição que a Rede Record dá à música gospel? Olha que interessante. O gospel oferece uma alternativa ao povo cristão para o uso da música popular. Sabe o que é o gospel no nosso conceito aqui brasileiro? Gospel são todos os estilos musicais mundanos com uma letra diferente. Isso é gospel. Então, se você gosta de rock and roll, mas você quer vir para a igreja, não se preocupa não, você não precisa abandonar. A gente dá rock aqui. E hoje você encontra de tudo, até funk gospel. Você já viu funk gospel? A gente encontra death metal gospel, a gente ouviu um aqui agora há pouco. Isso é gospel, uma alternativa para o povo cristão continuar ouvindo as mesmas músicas que gostavam lá no mundo, mas agora com a consciência tranquila, porque é música de Deus. Não é. Não é. Cuidado com isso. Dá uma olhada nisso aqui. Me aponta a diferença. Vocês sabiam que em São Paulo, se não me engano, existe um evento, ou existia anual, não sei se ainda tem, chamado Balada Gospel? Essa aqui é uma balada comum, essa é a balada gospel. Esse é um show de rock, esse é um show gospel. Onde é que está a diferença? Não tem. Não tem. E Deus nos chamou para sermos diferentes. Lowell Hart, no seu livro A Música de Satanás Exposta, ele escreveu o seguinte: muitos anos atrás, como um jovem músico numa banda de dança, eu gostava de tocar em boates e clubes noturnos. Se alguém tivesse sugerido para mim naquela época que este mesmo tipo de música seria ouvido em igrejas evangélicas, eu teria considerado a sua sugestão como a piada do dia. Hoje estamos ouvindo tal som, mas não é piada. Se dissessem para ele lá no passado, ó, isso que você toca na boate aí, vai ser tocado em igrejas evangélicas no futuro, ele ia dar risada, falando, não é piada. E ele disse, hoje a gente está vendo isso, mas não é uma piada. Pastor Ernest Pickering, ele é presidente, ou era, não sei bem, presidente do Seminário Teológico Batista lá nos Estados Unidos. No seu livro, O Tipo de Música que Honra a Deus, ele escreveu assim: precisa ser abominada e rejeitada a música que traz a memória do recém-nascido à sua velha vida de pecado? Lembra da aliança? Traz a memória a velha vida de pecado. E nesse contexto, eu quero mostrar para vocês uma mensagem que eu recebi. Essa moça conversou comigo e ela me autorizou a compartilhar o testemunho dela desde que eu não citasse o nome dela, porque ela é muito, muito, muito conhecida. Essa moça se batizou na igreja adventista e muito feliz, muito estudiosa, uma professora. E ela começou a estudar, começou a examinar. E ela percebeu que algumas coisas não estavam batendo com o que ela estava estudando. E ela apelava, ela pedia, ela suplicava, mas ninguém dava ouvidos a ela. Eu fiz uma certa amizade com essa moça, a gente começou a conversar, ela acompanhava o nosso ministério. E um dia ela me escreveu e disse assim: Leandro, estou saindo da igreja. Eu me espantei com aquilo e eu falei, mas por quê? O que aconteceu? E ela disse, Leandro, eu não consigo mais ir para a igreja. Não dá. Não tenho condição de ir para a igreja mais. Eu falei, amiga, eu sei que tem algumas coisas, alguns problemas, mas tem coisa boa também. Não deixa de congregar, o apóstolo Paulo fala, não deixa a sua congregação.
Se você é uma pessoa zelosa pelos princípios, aí que você tem que estar inserido ali, sim ou não? O fiel tem que estar inserido aqui. Não tem essa história de, não, se você é fiel, se afasta da igreja e faz um grupinho fora. Não, o fiel tem que estar aqui, ele tem que ser uma influência para essa igreja. E existem fiéis aqui ou não? Claro que existem, muitos. Estamos melhores do que Elias, pastor. Porque naquele tempo Deus falou que só tinha 7.000. Nós temos mais hoje do que 7.000. Fiéis a Deus. Sim ou não? Então eu falei, não, minha amiga, não faça isso, não abandone a igreja por causa disso. Fica firme, a igreja precisa de pessoas como você. E ela disse, não dá mais. Então essa moça me disse o seguinte, ela me mandou essa mensagem que eu compartilho com vocês. E depois disso vocês me dizem, o que eu ia dizer para ela? Olha as palavras que ela me escreveu. Ir à igreja e escutar aquela música é o mesmo que um alcoólatra ter que assistir pessoas tomando cerveja em um bar. Entendeu a analogia? Ela diz, me remete a lembranças que eu não deveria ter, me faz ter sonhos que eu não gostaria de ter, me lembra da época em que vivi apenas no mundo, é muito difícil para mim, minhas feridas ainda estão abertas, não convém cutucá-las. O que você diria para ela depois dessa mensagem? Ela diz, Leandro, eu ir para a igreja para ouvir aquela música é o que eu abandonei. Eu não quero mais aquilo. Aquilo me faz lembrar do que eu fazia no mundo. É o mesmo estilo, é a mesma batida, é o mesmo tudo. Pessoas já me disseram que vinha até o gosto da cerveja na boca quando ouviam certas músicas na igreja. E eu não estou dizendo que a igreja não tenha música boa, tá claro, irmãos? A igreja tem música muito boa. E para mim, no Brasil, é a melhor igreja para música, é a igreja adventista. O que eu estou declarando aqui, que nós precisamos aprender a filtrar as coisas. Filtrar as coisas. Por um lado, não podemos dizer que a igreja é perfeita e não erra. Por outro lado, não podemos dizer que a igreja é caída e não acerta. Concordam comigo? Então precisamos ter esse discernimento. Essa moça, eu continuei insistindo com ela. O que você diria para ela depois dessa mensagem? Mas eu continuei insistindo, mas irmã, sei lá, na hora da música, dá uma saidinha discretamente, vai tomar uma água, mas tem momentos de oração. Muitas vezes a pregação é edificante, continua indo. Ela diz, não dá mais. Então ela me mandou uma mensagem dizendo assim, se você quiser manter a amizade comigo, nunca mais toque no nome da igreja adventista comigo. Nunca mais. Se for para ouvir isso, eu volto para o mundo. E sabe qual foi o resultado? Ela voltou para o mundo. Eu não sei como é que Deus vai julgar isso. Ela teve conhecimento? Teve. Quanto? Não sei. Vai voltar? Não sei. Eu só sei de uma coisa. Nós estamos perdendo ovelhas, enquanto tentamos divertir os bodes. Existem pessoas sinceras que estão saindo da igreja. Nós não podemos mais perder ovelhas. Nós temos que seguir os métodos de Deus, e que cada um se adapte aos métodos de Deus. Ponto. Porque ninguém é mais sábio do que ele. Ah, mas eu não gosto desse método de Deus. Você não gosta, amigo? Sinto muito. Porque o verdadeiro adorador, ele pode não gostar, mas ele faz, ele segue. Estamos perdendo muitas pessoas sinceras, irmãos. E estamos deixando de atrair muitas pessoas sinceras, que estão batendo na nossa porta e muitas vezes vendo tudo que elas já têm lá. Porque muitas dessas pessoas, e eu recebo muitos e-mails, inclusive de evangélicos e católicos. Lembra da história que eu contei do dono do estúdio onde gravamos nosso CD? Lembra que eu contei ontem? As palavras dele me machucaram muito quando ele disse, não é o que nós esperamos de vocês adventistas, esse tipo de música. A gente espera outra coisa de vocês, que sejam diferentes. Em nome de Jesus, irmãos, precisamos sentar e repensar. E replanejar algumas coisas, tendo como base a vontade de Deus. Dan Lucarini escreveu esse livro, Confissões de um Ministro de Louvor.
ele era um grande líder da MCC, Música Cristã Contemporânea, que é um movimento que começou nos Estados Unidos e é muito forte lá. Ele era um líder, um dos líderes deste movimento. E ele fala no seu livro por que ele abandonou esse meio. Ele diz no seu livro que, como produtor, ele ia para esses shows de música gospel. E ele escreve assim: eu nunca vi tanto ódio no coração de pessoas como eu vi nos bastidores de bandas que pareciam rivais, inimigas umas das outras, porque cada uma queria cantar melhor, queria fazer melhor, queria mais aplausos. E ele disse: eu nunca vi tanto ódio no coração de cristãos entre si. E ele disse: não dá mais para mim isso aqui. E ele era muito famoso. Ele abandonou e escreveu esse livro onde ele faz as confissões do que acontecia ali naquele meio. E ele diz assim no seu livro: paremos de oferecer a Satanás, em nosso culto de adoração, uma oportunidade de seduzir os santos. Como eu disse, já conheci jovens que hoje são viciados em rock and roll, porque eles desenvolveram o gosto aqui dentro. Estamos oferecendo os nossos de bandeja para Satanás. Não faz isso. E muitos dizem assim: mas Leandro, é injusto você tirar o jovem do mundo e não oferecer algo para ele em substituição ao que ele tinha lá. É injusto, irmãos. Preste atenção numa coisa, líderes. O jovem não precisa receber algo parecido com o que ele tinha lá. O jovem precisa ser ensinado a renunciar. Porque quando você dá a ele algo parecido com o que ele tinha lá, eu pergunto: você tirou ele do mundo? Não, você só mudou o rótulo. Eles devem ser ensinados: mas eu gosto tanto de ir no cinema e tal, é tão gostoso. Aqui na igreja eu vou poder ter um cineminha gospel aí para assistir? Ensina o jovem a renunciar. Porque o tempo está passando, a gente não tem mais tempo para perder com essas coisas. Aliás, nunca foi a vontade de Deus isso. Mas lá fora eu fazia tal coisa. Tem uma coisinha parecidinha aqui na igreja? Não, jovem, não tem. E o que eu faço? Renuncia aquilo que você tinha lá. Aqui vai ser outra coisa, completamente diferente. Leandro, mas se fizer isso, muitos deles vão desistir de vir para a igreja. A gente tem que manter o jovem na igreja. Não, a gente tem que manter o jovem em Cristo. Porque, irmãos, quando vier a sacudidura, não importa se você não tem solidez, firmeza na palavra, você vai ser lançado para fora. Ponto. Pode brincar, pode se divertir, pode fazer o que for. Então hoje muitas pessoas estão com esse argumento: não, mas dá isso aqui, eles gostam, eles se divertem, pelo menos está na igreja. O que adianta estar na igreja e não estar em Cristo? E eu repito isso porque é o meu apelo aos jovens, porque muitos me procuram, converso muito, e eu tenho muita preocupação com a nossa juventude. Jovens, onde vocês estão? Vocês não estão nos cultos de domingo, de quarta? Onde é que vocês estão? Mas os eventos estão lotados. O que está acontecendo? Algo não está certo. Porque vocês são o futuro da igreja. E a igreja não vai triunfar no pula-pula, no bate-palma, no grita-grita. Aliás, a igreja não foi fundada desse jeito, foi? A igreja adventista, ela foi fundada e desenvolvida por jovens. Sim ou não? Jovens de 17, 18, 20, 21 anos. De joelhos, oração, jejum, exame da palavra. A irmã White dizia que nas reuniões que eles tinham para estudar a Bíblia juntos, pastor, quando eles viam um texto que não conseguiam compreender, eles choravam. Eles imploravam compreensão a Deus. A irmã White diz que eles passavam muitas vezes a noite inteira até amanhecer o dia, em cima daquele texto: Senhor, dá-nos a compreensão. Eles choravam. E quando nada mais funcionava, Deus dava uma visão a Ellen White e explicava o texto. Depois de todo esse esforço. O reavamento prometido para esta igreja não vai acontecer com pula-pula, grita-grita. Vai acontecer com este livro, estudado, vivido e com joelhos calejados de tanta oração. Não dê aos jovens o que eles querem. Dê a eles o que precisam. Porque no fim dos tempos,
quando a crise chegar, Ellen White diz que essas pessoas que ouviram dos seus líderes, não, paz, está tudo bem, vamos lá, vamos festejar, se voltarão para os seus líderes e dirão, vocês não nos advertiram dessa hora. E ela escreve assim, eu vi que o sofrimento dos ministros foi 10 vezes superior ao sofrimento do povo que eles enganaram. Chega de brincar. Os mensageiros de Deus não devem seguir em seus esforços para atrair o povo os métodos do mundo, mas os métodos de Deus. Se quiserem exercer verdadeira e salvadora influência, vivam segundo sua profissão de fé, mostrem essa fé pelas obras de justiça e tornem o quê? Grande a distinção entre os cristãos e o mundo. Torne grande a diferença entre nós e as pessoas do mundo. Há distinções claras e precisas a serem restauradas e expostas ao mundo. Se em desafio às disposições divinas for permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou ações, o propósito de Deus será frustrado. Se a igreja vacilar aqui, por mais enganador que seja o pretexto apresentado para tal, contra ela haverá registrada nos livros do céu uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. A igreja tem que manter seus princípios perante todo o universo celestial e os reinos deste mundo de maneira firme e decidida. Mas, Leandro, alguns princípios que a gente procura manter, está dando processo judicial para nós. Que seja. Um pastor evangélico aí, ele tem um canal do YouTube, e ele é muito firme nos princípios, naquela luz que ele tem, e ele fala sobre questões muito delicadas hoje em dia, como questões de homossexualidade, por exemplo. Mas ele é muito firme no princípio bíblico. Ele foi processado por isso. Ele gravou um vídeo então, pedindo oração aos seus seguidores, mas pedindo oração para Deus fortalecê-lo para enfrentar isso, mas ele dizia essas palavras, veja, um pastor evangélico. Eu fui processado por ser fiel à verdade bíblica. Eu vou enfrentar um juízo, um julgamento, um processo. Mas eu não estou preocupado, porque os meus ancestrais enfrentaram leões, fogueiras, guilhotinas. O que é um processo judicial? A igreja tem que manter os seus princípios de maneira firme, porque isso será exigido de nós em breve, quando você vai ser firme no princípio, vai para a cadeia. Não é isso que diz a profecia? Vai ser firme no princípio, pena de morte. Se a gente não consegue ser firme hoje por causa de processos judiciais, como é que vai ser quando a lei dominical chegar? Precisamos manter os nossos princípios de forma firme. É nisso que cremos. Ponto. Mas isso vai dar problema. Não importa. É nisso que cremos. É isso que a Bíblia diz. Ponto. Caso abaixem a norma a fim de conseguir popularidade e aumento de números, fazendo desse acréscimo objeto de regozijo, estarão demonstrando grande cegueira. Não, vamos baixar a norma, vamos, isso aqui não fala muito disso, menos regulamentos, não muito regulamento não, deixa as pessoas mais livres para a gente atrair mais pessoas e aumentar em números. Qual é o problema disso? Fossem os números indício de êxito, Satanás poderia reclamar a soberania, pois neste mundo os que o seguem constituem a grande maioria. Veja qual é a vontade de Deus. Deus se agradaria mais de ter 6 pessoas verdadeiramente convertidas à verdade do que 60 que fazem profissão de fé nominal, mas não se converteram completamente. Deus liga para números, irmãos. Ele quer salvar a todos. Mas Ele prefere uma pessoa verdadeiramente convertida do que 1000 que não se converteram. Porque Deus, preste atenção nisso, Deus, Ele pode mudar o mundo com 12 pessoas. Sim ou não? Com 12 pessoas, Ele pode revolucionar o mundo. Deus não se importa com números.
Então deixa eu dizer uma coisa importante para vocês, com muito carinho, com muito respeito. Quando a gente leva o evangelho às pessoas, dá estudos bíblicos, etc., o Espírito Santo vai fazendo um trabalho naquele coração, sim ou não? Eu pergunto, esse trabalho do Espírito Santo naquele coração dura quanto tempo? Quanto tempo? Você sabe? Eu não sei. Mas o Espírito vai amadurecendo aquela semente plantada, aquele fruto, vai amadurecendo até o momento da colheita. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não temos o direito de determinar quantas almas Deus vai nos dar neste ano. Quando nós estabelecemos metas, esse ano tem que ser 100. Sabe o que acontece? Primeiro, deixa o Espírito Santo trabalhar, Ele que sabe. Segundo, quando a gente chega ao final do ano, não batizamos 100, só conseguimos 2, como é que a gente fica? Poxa, não cumpriu a meta. Ei, espera aí, são 2 almas, são valiosas para Deus. Cuidado com essa questão de números, porque Deus não se importa com isso. Faça o trabalho, pregue o evangelho, mas permita que o Espírito Santo trabalhe nos corações. Não arranque frutos verdes, porque fruto verde, quem é agricultor aqui sabe. Fruto verde é um problema quando você arranca muito verde, não é, pastor? Não faça isso. Deixe o Espírito trabalhar, pregue o evangelho. Mas vamos colher os frutos no momento apropriado. Tem pessoas que têm se batizado em nossa igreja sem ter se unido a Cristo. A irmã White diz que essas pessoas mal instruídas, que se batizam de forma apressada, são, muitas delas, os agentes mais eficazes de Satanás para enfraquecer a igreja. Cuidado com isso. Os métodos mundanos atraem mundanos, mas os métodos de Deus atraem aqueles que querem o quê? Transformação de vida. Se você usa método mundano, você atrai mundano. E para manter o mundano na igreja, você tem que dar mais mundanismo. Porque no dia que você diz assim, olha, a partir de hoje, chega, nós vamos seguir o princípio, ok? Isso aqui não tem mais, nem isso. O que acontece com o mundano? Ah, vou embora. Não gosto mais dessa igreja. Mas aqueles que querem transformação, eles vêm em busca de uma igreja diferente. E nós somos essa igreja diferente. Recebi essa mensagem em 2019 do Paraná. Veja o que a pessoa me disse. Tenho 4 anos e meio de conversão e vim para a igreja por não querer mais as coisas do mundo. Recebi essa mensagem em 2018 lá do Pernambuco. Eu era cantora de forró e o Senhor me chamou para a obra. Essa moça tinha até gravado CD de forró lá na cidade dela, conhecida lá. Desde então, são tantas lutas que chego a ter medo do futuro, mas estou feliz por essa mudança radical. Já que saí do mundo, então que ele esteja bem longe de mim. Essa mensagem veio eu não lembro de onde veio, mas foi em agosto de 2019. Fui guitarrista profissional em bandas seculares por muitos anos, além de professor de música. E hoje já estou mudando meu repertório, pois tenho aprendido o que é adoração e a minha vida e da família mudou. Glórias a Deus. Quanta gente sincera, irmãos. Pastor Ernest Pickering escreve: o Espírito Santo está bem habilitado a quebrar os corações duros e trazê-los para um conhecimento salvador de Cristo, sem empregar técnicas musicais agressivas e ímpias. O Espírito Santo não precisa de uma ajudinha. Não precisa. Muito menos de métodos mundanos. Ele não precisa disso. Ele tem poder para quebrar qualquer coração que dê abertura. Não precisamos desses métodos. Essa mensagem foi postada no Facebook de uma pessoa, me chamou tanta atenção que eu dei um print na tela e guardei isso. Uma pessoa que não é adventista, não é evangélica, escreveu numa página de um rapaz adventista isso daqui. Preste atenção. Oi, eu não conheço você, mas tenho que dizer algo. Eu não sou adventista. Eu fui evangélica durante uns 11 anos, mas conheci de uma maneira especial o espírito de profecia e vou te falar, tudo que você posta eu concordo. Já comprovei muitas coisas que li de Ellen White, coloquei em prática em minha casa e houve uma mudança para o bem. Só queria que tu soubesse, teu trabalho ajuda muito. E ela conclui assim:
Eu vejo muito a igreja adventista se desviando, querendo ser como os outros, querendo ser evangélicos, e isso é um erro, porque acredito que vocês, em ser diferentes, já é o melhor. Quantas pessoas já me escreveram dizendo: Leandro, o que vocês adventistas têm de melhor, sabe o que é? É o que vocês têm de diferente dos outros. Valoriza isso. Irmãos, eu recebo tanta mensagem de evangélicos. Como eu disse, o mundo está maduro para a colheita. A gente é que precisa amadurecer. Esses são alguns exemplos das mensagens que eu recebo. Essa veio do Ceará em 2020. Desde pequena, sou adventista do sétimo dia. E eu, por vários motivos, acabei me distanciando dos caminhos do Senhor dentro da igreja. Eu amava escutar músicas internacionais e já estava aos poucos me apaixonando pelo rock. Eu colocava no meu quarto e sentia algo que não conseguia explicar. Um escuro, como se eu estivesse entrando num ponto que não tinha fim. Sentia uma vontade tremenda de chorar, de correr, de gritar. Não sei exatamente o que eu sentia. Foi aí que vi que o demônio estava convivendo comigo todos os dias, através da música que eu ouvia. Foi aí que ganhei um livro sobre música de um amigo da igreja, que me fez ver ainda mais o quanto eu estava perdida dentro da igreja. Decidi então mudar literalmente de vida. E eu estou fazendo um slide, preste atenção nisso. Estou fazendo um slide para palestrar sobre música na igreja onde frequento, porque eu não aguento mais ouvir as músicas que me lembram o que eu fazia antes. Quero de alguma forma pedir socorro para a igreja, porque tem músicas que são tocadas na igreja que me dão vontade de ouvir as músicas que eu ouvia antes. David Hill, um jovem, foi convidado à frente para fazer um breve discurso numa conferência no Moody Bible Institute, isso em 1992. E esse jovem foi à frente, veja, um jovem evangélico, e ele fez o seguinte apelo diante daquela congregação gigantesca. Olha o que ele disse: eu trago um apelo, um grito da minha geração para a geração que está chegando. Pare essa música, ajude-nos, ou uma decadência moral vai nos afundar como nunca antes. Pare essa música. Porque a música tem o poder de moldar o caráter. Se as igrejas esperam ter poder, terão de pôr em prática a verdade que Deus lhes deu. E eu encerro com o mesmo texto que eu trouxe tantas vezes e que praticamente comecei essas mensagens na sexta-noite. Cantemos louvores com inteligência. Irmãos, eu podia passar a noite aqui mostrando para vocês mensagens de evangélicos, católicos, pessoas sem religião. Um ateu me escreveu, um ateu, preocupado com essas coisas. Olha só, é uma questão de saúde também. Mas eu queria encerrar contando a vocês uma experiência. Eu sei que o tempo está um pouco avançado, vocês aguentam um pouquinho? Aguenta? Eu vou embora amanhã, não sei se vou ver vocês de novo, então. Não vou ficar aqui até meia-noite, fique tranquilo. Um dia, eu estava num local, lá onde eu trabalhava, anteriormente ao local que eu trabalho hoje. E eu estava sentado no refeitório com os meus colegas de trabalho. Estávamos ali comendo, conversando. De repente, uma das colegas ali, evangélica, muito sincera, ela começou a falar a respeito de um filme que Hollywood tinha lançado chamado Deixados para Trás. Se eu não me engano, o nome é esse. E esse filme pregava a respeito do arrebatamento secreto. E aquelas pessoas tinham assistido aquele filme, todo mundo comentando o filme, e eu ali quietinho, comendo. Aquela moça evangélica muito sincera disse a eles: olha, é exatamente isso que vai acontecer no futuro. Você vai estar dirigindo ali, de repente, puf, você some, é arrebatado para o céu, seu carro bate. Do jeito que mostrou o filme, é como vai acontecer. E as pessoas estavam ali ouvindo assim, surpresos, assustados. E eu quietinho, pastor, comendo, em pensamento falando: Senhor, me dá uma oportunidade
de entrar nessa conversa sem machucar o coração dessa moça. Porque ela estava tão, sabe? Aí imagina aquele adventista muito zeloso, e ela explicando, e as pessoas ouvindo, e aquele adventista muito zeloso que entra assim e fala assim, não, nada a ver o que você está falando, não é nada disso que a Bíblia ensina, não, para, esquece o que ela está falando. Será que tem gente assim? E eu falei, Senhor, me dá uma chance de entrar nessa conversa, sem ferir a menina. Irmãos, eu continuei comendo ali, quietinho, caladinho, e com medo de Deus não me dar chance, com medo de Deus estar dizendo, filho, não vou te dar chance nenhuma não, entra na conversa. E enquanto eu estava ali brigando com a minha própria consciência, essa menina disse assim, olha, a gente tem que estudar profecia, o tempo do fim, sabe, esse mundo vai acabar e tal, as coisas vão acontecer, a gente tem que entender isso. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou evangélica, mas se vocês quiserem mesmo entender essa questão do tempo do fim, o fim do mundo, como é que as coisas vão acontecer, vocês têm que perguntar para um adventista do sétimo dia. Ela olhou para mim e disse assim, não é, Leandro? Ai, Senhor, obrigado. E então eu tive a oportunidade de, com carinho, com respeito, expor ali o que a Bíblia fala a respeito disso. O mundo está maduro. A última experiência, eu prometo, tá? Tem muitas. É difícil escolher. Certa vez a Rede Record Televisão lançou a novela Jesus. E é uma das novelas mais diabólicas que a Record já lançou. Se você vê o que os atores e produtores dizem a respeito dessa novela, você vai ficar chocado. De que fonte eles beberam para produzir a novela, você vai ficar chocado. Inclusive casos de possessão demoníaca para interpretar o papel. A menininha que fez o papel de Satanás, ela reconhece numa entrevista que ela era possuída para poder interpretar o personagem. E depois ela disse que deixava Satanás no estúdio, não levava para casa. Ela que pensa. Eu gravei um vídeo advertindo as pessoas contra a novela. Porque não precisa assistir, basta você compreender e conhecer o que estão dizendo os produtores. Eu fiz um vídeo de uns 20 minutos, está lá no meu canal, que eles quiserem acessar, Leandro Dalla. E eu falei sobre a novela, os perigos da novela. Mostrei os textos da irmã White que ela fala que o Satanás ele é mais eficiente quando ele mistura a verdade com a mentira. Se tem verdade com mentira, é diabólico. Coloquei o vídeo no ar. E a internet sabe como é que é, né? Se você se arrepender de uma coisa, né, pastor? Já era. Já era. Sumiu, foi embora. Foi para o mundo inteiro que você gravou. Um dia, uma mulher me escreveu e disse assim, foi você que gravou um vídeo falando contra a novela Jesus da Record? E-mail não tem emoção, então eu não sei como é que ela estava escrevendo, né? Eu imaginei ela escrevendo assim, foi você por acaso que gravou? Foi pronto, lá vem. E eu respondi a ela, sim, fui eu que gravei o vídeo, mas eu não disse nada, eu só reproduzi o que os próprios autores da novela disseram. E aí eu fiquei esperando a bordoada, né? Ela me respondeu dessa maneira. Eu queria te agradecer por ter aberto os meus olhos, porque eu assistia todas essas novelas e nunca tinha percebido os problemas implícitos ali e alguns explícitos. E a partir de agora, eu não quero mais essas novelas, eu vou voltar para cá, para a Bíblia. Tudo bem, isso me deixou feliz, me deixou contente. Mas eu, não satisfeito, respondi para ela, não sabia quem era, eu falei, mas quem é você, de onde você é? Qual a igreja adventista que você frequenta? Ela me respondeu assim, não, eu não sou adventista. Na verdade, eu sou católica. Aí que minha curiosidade aumentou, pastor. Eu falei, não, peraí. Eu perguntei para ela, mas como uma católica foi parar no canal de um adventista do sétimo dia? E no meu canal tem vídeos sobre Apocalipse 13, sobre a besta do mar, a besta da terra. Como que você, uma católica, foi parar no canal de alguém da igreja adventista? Sabe qual foi a resposta dela? Eu frequento uma paróquia e o padre recomendou para a gente o seu canal.
Irmãos, o mundo está maduro. Os sinceros cristãos que estão por aí, em outras denominações, maduros. A gente é que precisa amadurecer. Porque quando nós fazemos o trabalho seguindo os métodos de Deus, as ovelhas sinceras que estão fora do aprisco, elas reconhecem a voz de Cristo chamando. E eu podia ficar aqui a noite inteira contando as experiências que minha esposa e eu temos tido em aeroportos, dentro de aviões, de pessoas que olham para a gente e dizem: esse livro aí é de Ellen White, vocês estão na mão, né? Eu conheço, maravilhosa essa escritora. Pessoas que nem cristãs são. O mundo está maduro. Vamos colher. Mas não se pareça com eles, porque não faz diferença. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que saiamos daqui nesta noite, tendo o discernimento sim, mas com a convicção e certeza que esta igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Irmãos, Josué e Calebe poderiam ter exigido entrar em Canaã, porque eles foram fiéis a Deus. Mas quando Deus manda aquele povo rebelde de volta 40 anos no deserto, Josué e Calebe não questionaram. Lição para mim: ainda que eu tenha que passar mais 40 anos nesse deserto, não abandono esse povo. Não saia da igreja. Se você é fiel, é zeloso, a igreja precisa de você. E chega dessa história de reavivamento. Quando é que a igreja vai ser reavivada? Quando a igreja vai ser reavivada? Esquece essa história, porque enquanto as pessoas esperam o reavivamento da igreja, não estão percebendo que a igreja que espera o quê? O meu. A igreja precisa de você, precisa de mim. É o seu reavivamento que tem que acontecer. E o meu vai resultar no reavivamento da igreja. Não saia daqui. Permaneça firme. E clame ao Senhor pelos frutos do Espírito. Para que nós possamos então resolver os nossos problemas com amor, com respeito uns pelos outros. E muito em breve, quando Jesus voltar, possamos olhar para o seu rosto, possamos tocar suas feridas, possamos abraçá-lo e dizer: Senhor, muito obrigado. E eu imagino Jesus dizendo: filho, você sofreu muito, foi muito difícil para você? O que a gente vai responder para Jesus? Não foi nada. Difícil, Senhor, foi para o Senhor. Para mim, não foi nada. Não perca esse encontro por nada desse mundo. Não perca esse encontro. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedes de um dia cantarmos no grande coro celestial o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Obrigado, Senhor, porque Cristo um dia morreu a morte que cabia a nós, para que nós pudéssemos viver a vida que cabe a Ele. Louvado seja o Teu nome, porque quando Cristo voltou aos céus, não nos deixou sozinhos, mas clamou a Ti, e o Senhor enviou o Consolador, o Espírito Santo, que está aqui exatamente neste momento. Louvado seja o Teu nome pelos santos anjos, que neste momento, com absoluta certeza, cantaram com a gente. Por favor, Senhor, dá-nos o privilégio de nos unir a eles nas mansões celestiais, num cântico de louvor e adoração a Ti, um cântico perfeito, aquele que nós não conhecemos e não podemos produzir nessa terra. Mas um dia nós poderemos não apenas ouvi-lo, mas participar deste cântico perfeito. Senhor Deus, temos lutas e dificuldades aqui nesta terra. A Tua igreja está com muitos problemas. Louvamos a Ti pela Tua misericórdia e o Teu amor para conosco. Te louvamos por este movimento chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia, que mesmo com suas lutas, dificuldades, seus problemas,
Temos a convicção que foi levantado por Ti há mais de 100 anos atrás, com o propósito de preparar um povo para encontrar a Cristo em sua segunda vinda. Ajude-nos a entender, Senhor, quem somos. Um povo santo, não perfeito, mas santo, separado, para um propósito especial. Não somos evangélicos, Senhor, ajude-nos a entender isso. Somos uma igreja profética. Que possamos sair daqui motivados, felizes por termos sido convidados a participar desse projeto que saiu da Tua mente. E que saiamos daqui e vivamos como verdadeiros adventistas do sétimo dia. Traga, Senhor, seus filhos que estão espalhados em todas essas igrejas ao nosso redor. Que sejamos exemplos para eles. Que eles possam olhar para nós e ver Cristo. E ao buscarem um alimento espiritual, que nós sejamos essa alternativa. Que nós sejamos, usados pelo Teu Espírito, o alimento que eles necessitam. Senhor, abençoe a direção de música desta igreja. Dê sabedoria a eles, para discernirem a Tua vontade e dê forças a eles para praticarem a Tua vontade. Despeça-nos com a Tua paz. Leva-nos para casa em segurança. Senhor, minha esposa e eu amanhã tomaremos o avião e voltaremos para casa. Por favor, permanece aqui com esta igreja, com cada um aqui. E Senhor, se porventura não voltarmos a este lugar e não encontrarmos, quem sabe, esses irmãos mais uma vez, guarda, por favor, a nossa vaga debaixo da árvore da vida, para que possamos nos encontrar lá e vivermos eternamente juntos, uns dos outros, como irmãos, como família, e acima de tudo, vivermos eternamente com Jesus. Obrigado por essa oportunidade desse final de semana. Agradecemos e pedimos essas bênçãos em nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém.